Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Estamos estudando sobre missões, estamos vendo a vida de alguns missionários, estamos agora refletindo sobre o ministério do apóstolo Paulo. Já falamos na sua primeira viagem missionária e hoje nós vamos falar sobre a segunda viagem do apóstolo Paulo. Então, nós continuamos refletindo e estudando sobre a expansão do cristianismo no primeiro século, no tempo da igreja primitiva. E hoje nós vamos conhecer mais sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa viagem ocorreu entre 49 e 52 depois de Cristo e ela foi crucial para a expansão do cristianismo. Durante essa viagem, o apóstolo Paulo viajou do leste do mar Mediterrâneo, começando em Jerusalém, passou pela Síria, passou pela Turquia e chegou até a Grécia. Ou seja, ele saiu da Ásia e entrou na Europa. Ele foi acompanhado na sua segunda viagem por Silas, por Timóteo, que no caminho ele agregou Timóteo, e Lucas sempre estava ali presente, acompanhando, e por isso pôde relatar tudo isso que está em Atos. Nós sabemos que eles visitaram várias cidades para fortalecer igrejas que já tinham sido fundadas na sua primeira viagem. E essa viagem ela é muito significativa por ter ampliado a influência do cristianismo e estabelecido novas comunidades de fé. Então, sempre esse é o propósito das missões, né? Fortalecer igrejas, fortalecer discípulos, líderes que foram levantados em determinados lugares e criar novas comunidades baseadas na fé em Jesus Cristo. Nós sabemos que Barnabé, que acompanhou Paulo na sua primeira viagem, junto com João Marcos, ele não estava presente na segunda viagem, porque Paulo não concordou em levar João Marcos, sugerido pelo Barnabé, que era seu tio, devido a que João Marcos, na primeira viagem, em determinado ponto, em determinado momento, ele desistiu de prosseguir com o apóstolo Paulo e Barnabé e quis retornar para Jerusalém. Já falamos aqui que a Bíblia não deixa claro o motivo, não vamos especular sobre isso. Porém, mais tarde, o apóstolo Paulo acabou reconhecendo que João Marcos poderia ser um grande auxiliar no seu ministério. Então, mandou chamar a João Marcos e João Marcos voltou a acompanhar o apóstolo Paulo em outros momentos. Então, na segunda viagem missionária de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas acompanharam ele por igrejas que já estavam estabelecidas na Síria, na Cilícia, também foram até a Macedônia e foram até a Grécia, entrando já pelo continente europeu. Porque nós sabemos que a Turquia ela é a ligação entre o continente asiático e o continente europeu. Tem um lado da Turquia que se diz asiática e está nesse continente asiático, mas tem o outro lado que se diz estar no continente europeu, então ela faz esta interligação. E foi por isso que Paulo conseguiu chegar até a Grécia, levando também a palavra de Deus. Barnabé e João Marcos, que não acompanharam o apóstolo Paulo na sua segunda viagem, eles resolveram prosseguir sozinhos, pegaram um barco e foram para Chipre, que era a cidade natal de Barnabé. Em Atos capítulo 15, vocês devem ler, inclusive o livro de Atos é bom nós lermos todo, completo, porque evidencia muito essa questão da expansão do cristianismo, através do apóstolo Pedro, através do apóstolo Paulo, através de Tiago e de outros discípulos que estão ali evidenciados. Então, nós vemos no capítulo 15 que fariseus se converteram
lá na igreja de Jerusalém, com todo esse movimento que estava acontecendo do cristianismo. E esses fariseus, que eram judeus convertidos, que estavam debaixo da lei por serem judeus, eles insistiam em submeter os gentios, que não eram judeus, a também cumprirem a lei que foi dada para os judeus. Então eles diziam aos gentios convertidos que se eles não estivessem debaixo da lei, eles não seriam salvos. Eles estavam dando aí uma conotação errada, porque a salvação, e o que Paulo pregava, é que a salvação vinha através da fé em Jesus Cristo, e não na submissão à lei. A lei foi dada para os judeus. Então eles estavam dando uma orientação errada àqueles gentios, aquelas pessoas de outras nações que estavam se convertendo. E dentro desta exigência que eles queriam impor, estava a circuncisão, que era um ato praticado pelos judeus, baseado na lei judaica, e eles queriam impor aos gentios que também se circuncidassem fisicamente. Mas Paulo, que já tinha uma revelação muito clara de que a salvação vinha pela fé em Jesus Cristo, ele discordou desta posição dos judeus convertidos, me faltou a palavra aqui agora, e então ele resolveu levar este assunto para os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, já à frente da igreja de Cristo. E Paulo sempre lembrava que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios. Deus confirmou que ele estava aceitando os gentios, que não eram do povo judeu, mas que o Espírito Santo podia vir sobre eles e também transformar em suas vidas. Eles também poderiam ser salvos por esta fé em Jesus Cristo. Porque, na verdade, para Deus, o que importa é a condição do nosso coração. E ele via em muitos judeus que estavam submissos à lei, que o coração estava endurecido, que não havia um quebrantamento para aceitar a Jesus Cristo como Messias enviado. E ele via em alguns gentios este coração convertido. Então, Paulo já tinha esta percepção, porque ele era um judeu fariseu de fariseu e foi tocado profundamente pelo poder de Cristo. Ele se opôs e aí levou essa questão para os apóstolos que estavam lá na direção da igreja em Jerusalém. Paulo e Barnabé contaram à igreja de Jerusalém, quando eles tiveram aquela primeira experiência juntos, Paulo e Barnabé, na primeira viagem, eles contaram lá na igreja de Jerusalém os sinais e prodígios que eles estavam vendo acontecer na vida dos gentios. E isso foi uma confirmação para eles de que Deus estava incluindo os gentios no seu plano de salvação. A partir daí, depois que houve esta questão levada aos líderes lá da igreja em Jerusalém, Tiago, que era quem estava à frente da igreja, ele concordou com Paulo de que não deveria submeter os gentios à circuncisão, nem às leis judaicas, a não ser em 4 pontos, que ele não abriu mão. Quais são esses 4 pontos? Essas 4 condições que foram mantidas pelos apóstolos, lá em Jerusalém, para que houvesse uma comunhão entre judeus e gentios, não necessariamente os gentios tendo que se submeter a toda a lei judaica. Então, esses 4 pontos, isso aconteceu no contexto da primeira viagem, foi abster-se de comida sagrada aos ídolos. Os gentios teriam que cumprir isso, porque os judeus já cumpriam isso, que estava na lei.
abster-se das relações sexuais ilícitas. Os gentios também teriam que cumprir isso. Abster-se das carnes de animais sufocados. A forma como matavam o animal para ele ser consumido não podia ser de uma forma sufocada. E abster-se do sangue de animais. Então, os gentios teriam que se submeter a estas 4 regras, estas 4 condições, mas não necessariamente a submeter-se em toda a lei judaica que foi dada para os judeus. Então, nós vemos, na segunda viagem missionária de Paulo, que aconteceu, como eu já disse, entre 49 e 52 depois de Cristo, ou seja, o templo de Jerusalém ainda existia, ele foi destruído no ano 70. Então, Paulo, nesse momento, o templo de Jerusalém ainda existia, e nós vamos ver que rota foi essa que Paulo e Silas fizeram nessa segunda viagem. Paulo e Silas saíram da Antioquia visitando as igrejas da Síria, da Cilícia, fortalecendo os irmãos, e de lá eles prosseguiram para Derbe, para Listra, e foi em Listra que Paulo encontrou a Timóteo, que era filha de uma judia, porém tinha o pai grego. E aí Paulo convidou Timóteo a seguirem com ele nessa segunda viagem. Então, nessa peregrinação da segunda viagem, as igrejas eram fortalecidas na fé. E dia a dia eles estavam vendo como aumentava o número de convertidos. Então você veja que é o coração tocado que faz com que a pessoa venha e siga o líder, que siga o missionário, não necessariamente o cumprimento de leis. Um outro detalhe importante aqui é que Timóteo não tinha pai judeu, ele tinha pai grego. A mãe era judia, mas a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo tiveram influência tão grande na vida de Timóteo que ele também se converteu, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, como Messias enviado, e prosseguiu nesta segunda viagem com o apóstolo Paulo e Silas a partir de Listra. Em seguida, Paulo tentou ir para a Ásia. A intenção de Paulo era continuar na Ásia, ir para a Ásia, visitar a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Porque o Espírito Santo tinha outros planos que eram diferentes do plano de Paulo. Ele estava com o desejo de ir para a Ásia e expandir mais ainda o Evangelho. Mas o Espírito Santo, não, você não vai agora para a Ásia. Haverá outro momento. Agora você vai ir para a Macedônia. Então ele deu uma visão a Paulo, lá em Troade, de um varão macedônio que rogava a ele por ajuda. Então veja como o Espírito Santo age. Por isso que nós temos sempre que buscar a direção do Espírito Santo para as decisões que nós vamos tomar. Porque o que estava no coração de Paulo não era o desejo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, reconhecendo que Paulo tinha como intenção expandir o Evangelho, ele deu esta visão a Paulo, do varão macedônio, que estava precisando de ajuda. E Paulo, então, com a sensibilidade que ele já tinha no coração, ele e sua comitiva obedeceram àquela visão e seguiram para Macedônia. E aí eles viram milagres acontecer, confirmando de que aquela direção era realmente a direção que eles deveriam ter tomado. Lê Atos 15, lê Atos capítulo 16, para você ter uma visão mais ampla de tudo isso que nós já falamos aqui. Então, muitas vezes o missionário tem desejos no seu coração de prosseguir, de ir adiante, ele se empolga pelos milagres que viram, pelas coisas que estão acontecendo, pelas conversões. E desejos começam a despontar no seu coração.
Mas o importante na vida de um missionário, na vida de um discípulo de Cristo, é fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Então, sempre nós devemos buscar esta vontade perfeita, buscar esta comunhão cada vez mais intensa no nosso dia a dia com o Senhor. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O coração do homem carnal, e nós ainda temos carne, é enganoso, e mesmo já estando nos caminhos do Senhor, podemos sofrer algum engano. E podemos sair da rota traçada por Deus para a nossa caminhada. Então vamos ter muito cuidado com isso. Nessa segunda viagem, Paulo e Silas sofreram em muitas situações adversas. Eles estavam ali pregando, sem qualquer medo, sem qualquer receio de serem apanhados, e eles acabaram sendo apanhados. Eles sofreram açoites dos romanos, e inclusive eles foram levados à prisão pelo nome de Jesus. Veja Atos 16, 19. Os romanos diziam que eles estavam pregando costumes e práticas que não eram aceitas pelos romanos. Por isso eles foram lançados no cárcere e tiveram seus pés presos no tronco. Então veja que condição adversa eles passaram, mas nem por isso eles desistiram de prosseguir com aquele chamado que eles tinham recebido no seu coração. E quando nós prosseguimos cumprindo a vontade de Deus em nossa vida, o Senhor nunca nos abandona. Ele nunca abandona os missionários que nele confiam, mesmo que estejam em situações bastante adversas. E nós sabemos de histórias de muitos missionários que andaram pela China, que andaram por lugares hoje, nos dias de hoje, né, que não aceitam o Evangelho, eles estão dispostos a ir em frente, mesmo sofrendo as adversidades. Enquanto Paulo e Silas estavam no cárcere, vejam o que aconteceu. Veja como Deus se moveu nessa situação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. E os demais prisioneiros estavam escutando eles. Eles estavam presos, com os pés presos no tronco, e foram açoitados, mas nem por isso eles perderam o ânimo de orar, nem de louvar a Deus. E aquilo que estava acontecendo ali, aquele louvor, aquela oração, começou a tocar também nos prisioneiros que estavam ali, ao redor deles. De repente, diante desse cenário, houve um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E esse terremoto abriu as portas da prisão e soltou as cadeias de todos, as correntes que estavam prendendo os prisioneiros ali. Com a força do terremoto, elas se partiram. Todos estavam livres naquele momento. Nós vemos aí a demonstração do poder de Deus quando nós confiamos nele. Na verdade, você deve ter passado já por alguma experiência desse tipo. Esse poder que veio foi inclusive capaz de converter o carcereiro que estava tomando conta deles e dos prisioneiros. E quando ele viu que as cadeias foram rompidas, que estavam todos livres, ele ficou em pânico, achando que os prisioneiros tinham fugido, e ele queria se suicidar, porque se ele não fizesse isso, ele ia ser martirizado pelo exército romano, pelo seu superior, porque ele tinha deixado escapar os prisioneiros. Mas Paulo, nesta hora, se colocou diante dele e impediu que ele se suicidasse, dizendo:
Não faça isso, porque todos os prisioneiros estão aqui, nenhum deles fugiu. Por causa dessa atitude de Paulo, porque a primeira intenção nossa numa situação dessa é realmente fugir. Mas Paulo não fez assim. Inclusive impediu que ele se matasse. Então ele, vendo aquela atitude de Paulo, que não era uma atitude comum, principalmente entre os romanos, ele se prostrou diante de Paulo e Silas e perguntou o que é que ele deveria fazer para ser salvo. Ele acreditou na salvação através de Jesus Cristo. E Paulo então respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu, mas também toda a sua casa. Então veja que essa salvação foi ampliada através da experiência do carcereiro, que foi única, que foi dele. Deus ampliou esta salvação também para a sua casa. É assim que Deus age conosco, quando nós nos entregamos de uma forma única, individual. Deus está observando também aqueles que estão ao nosso redor, está estendendo aquele milagre, aquela salvação, para aqueles que estão ao nosso redor, aquelas pessoas amadas, queridas nossas. Então, naquela mesma noite, o carcereiro foi levado para a sua casa. Ele foi batizado juntamente com os membros da sua família que lá estavam. E toda essa circunstância, toda esta situação, trouxe grande temor aos pretores, aqueles que tinham mandado prender Paulo e açoitar Paulo. Eles ficaram cheios de temor com o que havia acontecido. Um terremoto naquela prisão que abalou os alicerces e quebrou todas as correntes. Então, os pretores, com muito temor no coração, sem entender o que estava acontecendo, eles resolveram soltar Paulo e Silas, porque estavam trazendo problemas para eles, né? Então, solta eles, manda eles embora. E aí Paulo e Silas partiram para Tessalônica, para Bereia, para Atenas, que já é Grécia, Europa, para Corinto, sempre anunciando a Jesus e sempre arrastando judeus e gentios para essa nova visão. Mas eles continuavam experimentando a oposição dos não convertidos. Ou seja, eles prosseguiram na sua missão. Eles não abandonaram a sua missão, o seu chamado. Mas nem por isso eles deixaram de sofrer, de continuar sofrendo oposição. Então, dentro deste cenário, Paulo e Silas finaliza sua segunda viagem e, chegando a Cesareia, ele desembarcou e subiu para Jerusalém, descendo para Antioquia, da onde eles tinham partido. Então veja que foi o percurso que Deus traçou para Paulo e Silas, impediu eles de irem para a Ásia, mandou eles em direção à Europa. O cristianismo começou a penetrar no continente europeu através da Grécia, e depois houve o tempo que Deus disse: agora vocês finalizam a segunda viagem e retornam para Antioquia, da onde vocês partiram. Então nós vemos na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de todos os missionários, de apóstolos, de discípulos, que essas viagens que o Senhor nos propõe a fazer não são viagens cômodas, não são viagens de regalias, de muito conforto ou de nenhum conforto. O que ele quer do missionário, o que ele quer dos seus discípulos, o que ele quer de você, o que ele quer de mim, é que nos convertamos em pessoas capazes de atrair vidas para esta salvação, atrair vidas para receberem esta fé salvadora que vem
por crermos em Jesus Cristo, crermos na sua morte, crermos na sua ressurreição, crermos que ele foi o Messias enviado à terra naquela época, crermos que até os dias de hoje ele está vivo e presente nesta terra caótica, porque ele não permaneceu no sepulcro, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e ele mandou o seu Santo Espírito para esta terra, para habitar em cada um de nós e continuar proclamando as verdades do Evangelho. Apesar das oposições, apesar dos momentos difíceis, das circunstâncias, não tenha dúvida, tudo que você está fazendo, tudo que você está permitindo que Deus faça através da sua vida, está sendo registrado no céu a seu favor. E você receberá um galardão. Você já recebeu a salvação através da fé em Jesus Cristo. Mas nesta caminhada, nesta progressão da sua caminhada, você vai receber também um galardão dos céus que está reservado para todos aqueles que estão dispostos a prosseguir e a expandir o Evangelho de Cristo por toda a terra, até os confins da terra. Então, eu te agradeço pela sua companhia, pela sua fidelidade. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem para pessoas do seu grupo familiar, do seu grupo de amigos. O importante é que todos nós nos empenhemos para proclamar o Evangelho de Cristo e mostrar o poder que há através do seu Evangelho. Muito obrigado, um bom final de dia com a sua família, que sejam abençoados em nome do Senhor, que cada vez mais o Evangelho de Cristo alcance todos vocês. No próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!